Se você gosta de viajar pelas estradas e curtir passeios de moto, sabe o quanto é importante ter um bom planejamento para garantir que o combustível dure até o destino desejado. Mas, afinal, como realizar o cálculo de combustível? Para você entender como calcular o consumo de combustível, preparamos um guia sobre o tema. Dessa forma, você vai saber como realizar o cálculo de combustível por quilometragem, se vale mais a pena usar etanol ou gasolina e muito mais para ter o melhor custo-benefício. A importância do cálculo correto de combustível. Calcular o combustível necessário para uma viagem é uma etapa fundamental para qualquer motociclista. Afinal, ninguém quer ficar parado no meio do caminho por falta de gasolina. Além disso, realizar o cálculo de combustível correto também ajuda a economizar ou evitar o desperdício. Para fazer o cálculo de combustível para viagem, é importante considerar alguns fatores, como a distância do percurso e o consumo médio do veículo. Além disso, é preciso levar em conta outros elementos que podem afetar o consumo, como a condição da estrada. Uma forma simples de como fazer cálculo de combustível de sua motocicleta é dividir a distância pela média de quilômetros por litro do veículo. Também é possível utilizar aplicativos e dispositivos que monitoram o consumo em tempo real. Como fazer o cálculo de combustível e do rendimento? Se você busca formas de otimizar o consumo de combustível de sua moto, o cálculo de combustível por quilômetros por litro é uma excelente estratégia. Essa conta simples permite que você acompanhe o desempenho da sua moto e identifique possíveis melhorias na eficiência energética. Para começar, encha o tanque do seu veículo e anote o número do odômetro, que mostra a quilometragem rodada pelo veículo. Em seguida, dirija normalmente até precisar abastecer novamente. Quando voltar ao posto, anote a quantidade de litros necessários para encher o tanque novamente e a quilometragem mostrada no odômetro. Então, subtraia o valor atual de quilômetros do anterior e divida pelos litros necessários para encher o tanque. Assim, você terá a média do rendimento de quilômetros. Para exemplificar, imagine que, no primeiro abastecimento, o odômetro marque 1000 km e, no segundo, 1600 km. Para encher o tanque na segunda vez, foram necessários 15 litros. Então, a conta deve ser 1600 km menos 1000 km, dividido por 15 litros. Nesse caso, resulta em 40 km/L de rendimento. Sabendo o rendimento do veículo, é possível fazer uma simples calculadora de gasolina ou etanol. Para saber a quantidade de litros necessários para uma viagem, basta multiplicar a média de rendimento pelos quilômetros do percurso. Contudo, é preciso tomar alguns cuidados nesse cálculo. O principal é utilizar apenas um tipo de combustível como base, pois o rendimento da gasolina e etanol são diferentes. Gasolina ou etanol? Saiba como escolher a melhor opção. A escolha entre gasolina e etanol é um dilema para muitos motoristas. Afinal, qual é a melhor opção? A resposta depende de diversos fatores, como o preço dos combustíveis, o rendimento de sua moto e até mesmo a região onde você mora. A primeira coisa a considerar é o preço dos combustíveis. O etanol costuma ser mais barato e render menos do que a gasolina. Então, como realizar o cálculo de combustível etanol x gasolina? Para isso, divida o preço do litro de gasolina pelo litro de etanol. O etanol vale mais apenas se o resultado desse cálculo for menor do que a 0,7. Contudo, essa é uma estimativa, e há outros fatores que podem influenciar na escolha. Algumas motos têm um rendimento melhor com gasolina, enquanto outras se adaptam melhor ao etanol. Verifique o manual do seu veículo para saber a recomendação do fabricante e realize testes para saber se há um combustível ao qual seu veículo se adapte melhor. Fatores que influenciam no consumo do combustível. Além de saber como realizar o cálculo de combustível, é preciso identificar alguns fatores relacionados a um maior consumo de combustível da moto. O primeiro é o funcionamento inadequado do motor e das partes do veículo. Por isso, fazer revisões regulares é essencial. Além disso, um pneu mal calibrado, muito murcho ou cheio,
pode resultar em um maior gasto de combustível. O filtro de ar sujo também influencia no consumo inadequado de gasolina ou etanol. A condução equivocada da motocicleta acarreta um consumo maior de combustível. Por exemplo, trocar as marchas no momento errado faz com que a moto consuma mais combustível, assim como realizar freadas em excesso ou muito bruscas. Como calcular o consumo de eletricidade para motos elétricas? Diferentemente das motos movidas a combustão, as motos elétricas não têm um tanque de combustível para medir o consumo. Em vez disso, a energia consumida é medida em kWh, kWh. Para calcular o consumo, você precisa considerar a capacidade da bateria da moto e o consumo médio de energia por quilômetro percorrido. Além disso, é importante considerar fatores como velocidade média, terreno e até mesmo temperatura ambiente. A maioria das motos elétricas possui um indicador no painel, que mostra o consumo em tempo real, facilitando acompanhar o cálculo ao longo do trajeto. Com essas informações, você pode ter uma ideia mais precisa do consumo de eletricidade da sua moto e planejar suas viagens com eficiência. Tudo sobre motociclismo na Sportbuy. Além dessas informações sobre gasto de combustível na moto, no blog da Sportbuy, você conhece outras dicas de economia e manutenção de motos, os principais equipamentos de motociclismo, além de recomendações de viagens incríveis. Na loja online da Sportbuy, você conta com tudo o que precisa para andar de moto com segurança e estilo, desde capacetes até peças para o veículo. O melhor de tudo é que a Sportbuy entrega para todas as regiões do Brasil.